Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio, sou professor do Instituto Sankalpa e nessa série de vídeos eu vou falar sobre o Yoga Sutra de Patanjali. É um texto de mais ou menos uns 2 milênios, mas ainda hoje utilizamos ele como uma base do yoga clássico, né, do yoga, e para entender o funcionamento da nossa mente e como a gente pode fazer quais os passos para a gente poder diminuir um pouco, né, o sofrimento do ser humano. Tá bem? Eu vou começar com o mantra para Patanjali. Respiração profunda. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya chavaijakena yopa karotam pravaram muninan Patanjalim pranjalira natoshmi abahu purushakaran shankachakra siddharinan sahasra shirasan suetam pranamami Patanjalin. Om. Muito bem, esse é um mantra de agradecimento a Patanjali, né, pelo conhecimento que ele nos proporcionou. Bom, falar sobre o próprio Patanjali é uma tarefa bem complexa, né? Vários historiadores argumentam que se de fato Patanjali realmente existiu, né, se era um ser humano, se era um mito, né? Mas existiam algumas lendas sobre a origem de Patanjali e eu vou contar uma delas para vocês darem uma relaxada agora já no começo, tá bem? Bom, dizem que tinha uma yogini chamada Gonika e essa yogini já estava com uma certa idade, né, não podia mais ter filhos, então ela orava para Surya, para o Deus Sol, pedindo sempre um filho. E aconteceu que lá nos reinos celestiais, Anantasesha, que é uma serpente, né, o rei das serpentes, que serve como cama para Vishnu, também estava querendo nascer como ser humano, porque ele tinha assistido a uma dança de Shiva, né? E durante essa dança de Shiva, Vishnu, que fica deitado sobre Anantasesha, começou a ficar muito denso, muito pesado. E aquilo intrigou Anantasesha, que ao final perguntou para Vishnu por que ele havia ficado tão pesado, né? O que aquela dança de Shiva tinha promovido em Vishnu. E aí Vishnu explicou que aquela dança de Shiva, Tandava, também associado ao Yoga, né? Tinha promovido uma vibração tão grande em Vishnu que ele ficou denso e pesado. E aí, então Anantasesha desejou aprender também a técnica da dança, né? E também do Yoga. E aí coincidiu então que Gonika estava pedindo um filho e Anantasesha também gostaria de nascer, né? Então ele escolheu Gonika, né? Que era uma yogini, como mãe. E aí então Surya promoveu esse encontro. Bom, Gonika sempre orava para Surya e fazia oferenda de água. Então ela colocava um pouco de água nas mãos e oferecia para Surya, né? Em Anjali Mudra. E numa dessas oblações que ela fazia para Surya, ela foi jogar a água e viu que tinha uma cobrinha na palma da mão. Aí ela rapidamente foi jogar, né, essa água, essa cobrinha, e essa cobra se transformou num belo rapaz, que já ficou prostrado frente a ela, dizendo que ele era o filho por quem ela tanto pediu. E aí então Gonika aceitou, né, essa criança, como esse rapaz, como filho, como discípulo, e chamou ele de Patanjali, porque ela estava com as mãos em Anjali Mudra, né, que é esse gesto de prece, gesto de oração, então Anjali, e caído Pati, então caído nas mãos de Anjali Mudra, Pati Anjali, Patanjali. Então deu o nome a esse garoto, né, esse rapaz, de Patanjali. E aí Patanjali, além do Yoga Sutra, também escreveu um tratado de gramática, um tratado de medicina. Então, por conta de toda essa produção cultural, produção intelectual de Patanjali, alguns acreditam que Patanjali pode ser um codinome para um grupo de pessoas, né? Ou que seja um grupo de pessoas, né? Um codinome, alguma coisa assim desse tipo, tá bem? Bom,
O Yoga Sutra é um texto conciso, é um texto complexo, porque cada frase, cada palavra está ligado à próxima, né? Então, sutra significa isso, né? Significa um fio ou uma sutura que vai costurando ideias, vai costurando termos e conceitos de forma que ele fique muito bem amarrado. São 196 sutras, 196 aforismos, e a gente vai trabalhar com os principais, tá bom? São muitos aforismos, que alguns realmente são muito complexos, né, da gente entender e até explicar, mas eu vou trabalhar os principais, tá bem? Bom, eu vou começar então com os 4 primeiros sutras. Os 4 primeiros sutras já vão dar uma série de aulas, tá bem? Bom, o primeiro sutra começa, aqui começa o ensinamento ou conhecimento do yoga. Né? Aí no segundo ele fala, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ele afirma que o Yoga Chitta, né? Chitta é a nossa consciência, né? Então que o Yoga é o controle, é o Nirodha, né? Ou o foco, o Nirodha das flutuações, né? Dos vrits, das flutuações da nossa consciência. Yoga é o controle das flutuações da nossa consciência. Tá bem? Então são 3 palavras importantes. 4, né? Yoga, Chitta, que eu vou explicar hoje, Vritti, que são as flutuações, essas flutuações, e Nirodha, que é para colocar em controle. Tá? E aí depois, no terceiro sutra, então Patanjali fala, depois que se estabiliza, né, essas flutuações da mente, então a gente consegue entender, perceber ou realizar o si mesmo, a essência transcendental. E no quarto ele fala, bom, mas ainda assim, de vez em quando, a gente ainda se conforma às flutuações da mente e volta novamente nesse estado de não controle, né? Não de Nirodha. Tá? Alguns outros estágios que eu também vou explicar como que é. Bom, então, essa primeira assertiva, né? Yoga Chitta Nirodha, a gente assume que a nossa consciência precisa estabilizar das flutuações dela mesma. Né? Se Patanjali está falando que o yoga é para conter, é para estabilizar as flutuações da nossa consciência, então ele está afirmando que a nossa consciência oscila e que a gente precisa estabilizar. E que essa oscilação, essa flutuação, essas atividades da mente é que vão gerar o sofrimento. Né? É a causa do que a gente vive, né? A gente se relaciona com a natureza, né? Nós somos parte da natureza, né? Até então a nossa essência, o nosso absoluto, ela é equilibrada, totalmente equilibrada. E com a ação dos gunas, né, Rajas, Tamas e Sattva, é que vai gerar esse desequilíbrio da qual surge a natureza. Então nós somos um desequilíbrio dos gunas. Mas a meditação leva a novamente esse equilíbrio dos gunas. E quando todos os gunas estão equilibrados, então a gente atinge a transcendência. Tá bom? Mais pra frente eu falo um pouco mais sobre gunas, né? Mas hoje eu vou falar especificamente sobre Chitta. O que é Chitta? Chitta é a nossa consciência. Mas são 3 estruturas diferentes que formam a nossa consciência, que formam o nosso Chitta. A primeira estrutura a gente chama de Manas. Manas também é trazido como mente, né? Mas é essa mente que está ligada aos órgãos da percepção, aos órgãos sensoriais. São esses órgãos, são a partir dos órgãos sensoriais que a gente entende, que a gente se relaciona com a natureza. Então, visão, audição, olfato, paladar, tato, né? Então, eu sinto a temperatura do ar, eu sinto a textura das coisas, eu sinto o sabor, eu vejo uma coisa agradável, uma coisa desagradável. Então, isso é Manas, é o que está ligado ao exterior. Então, Manas é muito agitado porque ele tem muita informação para receber. Né? Então, Manas está indo para lá e para cá, né? Eu vejo essa cor branca, eu vejo aquilo, né? Eu sinto aqui a minha roupa, sinto frio. E essas sensações, essas experiências que a gente tem com o externo, vai gerando os pensamentos, o fluxo de pensamentos agitado. Então, Manas é quase sempre comparado também com um macaco com fogo no pelo, porque ele não para quieto, né? Ele sente aqui um sabor, sente um som, lembra daquela imagem, enfim, Manas está constantemente agitado, tá? Só que a gente precisa desse Manas, né? Dessa estrutura que a gente chama de mente, que é para interagir com o mundo, né? Quando o Manas está bem equilibrado, então a gente tem a percepção das coisas, né? E a gente analisa com cuidado, né? Uma outra estrutura, mas a gente tem a percepção das coisas,
mas não agita tanto. Tá bem? Manas muito agitado, que é o problema. Manas tranquilo é extremamente útil, é o que a gente realmente precisa. A segunda estrutura é a Ahankara, que a gente chama de ego. Tá? Então essas três estruturas, né? Ahankara, ego, desculpa, Manas, mente, Ahankara, ego e Buddhi, que é inteligência, são todas as estruturas necessárias para que a gente possa viver, que a gente possa se interar com o mundo, tá bem? O problema é quando essas estruturas elas não funcionam bem, então com algum desequilíbrio, tá? Bom, então o ego, eu preciso do meu ego, eu preciso da minha personalidade, eu preciso saber que eu sou um ser individual e eu vou construindo essa minha personalidade, essa minha identidade a partir das experiências que eu tenho com o mundo, né? Essas experiências vêm a partir de manas, das minhas relações com as pessoas, né? Com os meus pais, com os meus amigos, a, a formação da minha identidade, né? Eu, Júlio, professor de yoga, filho do seu Akio, da dona Michiko, inserido em determinado grupo social. Então, isso cria a sensação de identidade, de individualidade que eu preciso ter, né? E quando essa minha sensação de individualidade ela está equilibrada, então eu consigo me colocar dentro do mundo e agir de forma que todos possam crescer de forma harmoniosa. Mas quando esse ego está muito exacerbado, né, quando o meu senso de individualidade ele sobrepõe ao senso dos outros, então eu me torno uma pessoa egoísta. Então o ego, a egoidade é um elemento importante, o egoísmo não, tá? Então é o que me torna uma pessoa única dentro de um caminho que eu preciso desenvolver, né? A partir de vários outros elementos também, mas uma parte importante, mas que quando está muito exacerbado pode atrapalhar. E eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E o último é Buddhi, inteligência, né? A sabedoria advinda das experiências, né? Que vai fazer com que eu tome decisões acertadas. Quando o Buddhi também está muito agitado, ou o Buddhi está muito conectado com ego e com manas, porque os três funcionam juntos, né? Não dá pra gente dizer que manas funciona sozinho, nem o ego funciona sozinho. Um vai arrastando o outro. Então eu posso ter um nível de Buddhi, um nível de inteligência equilibrado com ego e manas e mente, né? E aí minhas decisões, né, minhas atitudes serão acertadas, tá bem? Ou mesmo essa minha inteligência, né, minha racionalidade, ela pode estar desequilibrada e eu ser uma pessoa extremamente racional, ou se eu não estiver muito conectado com ego e com manas, eu posso ser uma pessoa alienada, né? E aí eu não conseguir, né, me relacionar corretamente com o mundo porque eu posso me achar superior espiritualmente, por exemplo, né? Não sou desse mundo. Ou mesmo realmente não ter consciência desse desequilíbrio de Buddhi, dessa inteligência, dessa sabedoria, e não me encaixar no mundo, e não me encaixar à sociedade, ao padrão, né? E isso pode também levar a algumas complicações psicológicas um pouco mais sérias, tá bem? Bom, então essas são as três estruturas de Chitta. Manas, que é a nossa mente, que eu preciso dessa agitação da mente em vários momentos, né, para resolver problemas, para encontrar solução, né, num dia que eu preciso de mais energia, né, que eu preciso estar atento a várias coisas, eu preciso dessa agitação de manas, mas ela não pode estar constante, né? Manas tem uma força incrível, mas desde que controlada. Se ela estiver descontrolada, eu me torno uma pessoa extremamente ansiosa. O ego também, eu preciso do ego, né? Eu preciso me afirmar como indivíduo, né? E dentro dessa minha afirmação como indivíduo, ter as minhas metas e meus objetivos, né? E ainda assim trabalhar pelo bem comum de todos. Mas quando esse ego é muito exacerbado, e aí se torna egoísmo, por exemplo, então eu posso querer achar que tudo gira em torno do meu ser, né? O que é ruim. E Buddhi também, né? Um excesso de inteligência, digamos assim, excesso de racionalidade, também pode gerar problemas, né? Gerar um problema no ego, por exemplo, né? O ego pode estar sendo puxado por Buddhi, tá bom? E quando todos esses estão funcionando bem, então eu consigo também diminuir os meus vrits, que são o tema da próxima aula, beleza? Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí pra mim, tá bem? Manda uma mensagem lá no Instituto, marca aí no Instagram. Esses vídeos também vão pro YouTube. De repente, talvez eu coloque de forma não, junte todos os vídeos para colocar no YouTube, que fica mais tranquilo, tá? Mas vão acompanhando aí as aulas.
Beleza? Vamos fechar então? Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrichor Mukshiyamamrita. Namastê. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.